Eu salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. E nós vamos ler alguns versículos que se seguem. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de estar na casa do Senhor, podendo glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: E Eliseu ficou doente da enfermidade que levou à morte. Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo, chorando por ele, e exclamou: meu pai, tu és como um carro de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse: pega um arco e flechas. E ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. E ele o fez. E Eliseu pôs as mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirá totalmente os sírios em Afec. Disse mais: pega as flechas. E eles a pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele abateu 3 vezes. Ele parou. Até aqui. Louvado seja Deus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. A palavra que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir. Se assente glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar concernente a trajetória final de um grande homem de Deus. Ele vai falar sobre os últimos atos do profeta Eliseu. Nós sabemos que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. A Bíblia vai nos dizer que ele realizou muitos milagres. E o texto que nós acabamos de ler vai mostrar o rei de Israel indo visitar Eliseu nos seus momentos finais. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, louvado seja Deus, estava ali já enfermo, à beira da morte. E o texto sagrado vai dizer que o rei vai lá, porque o profeta, porque, louvado seja Deus, alguém o qual o rei estimava muito, o qual o rei tinha muita confiança, porque o profeta naquela época, ele era como se fosse um conselheiro do rei. Ele era alguém, louvado seja Deus, e a palavra de Deus que no reinado de Jeoás, a Bíblia vai nos dizer que Deus deu muitas direções através da vida de Eliseu. E eu comecei a meditar que o rei vai chegar ali como alguém que vai querer consolar, louvado seja Deus, vai querer dar uma palavra amiga ao profeta Eliseu. Mas quando eu olho para o texto, louvado seja Deus, eu vejo que no momento da maior fragilidade do profeta, ele ainda tinha uma mensagem de esperança. Talvez você entrou aqui no seu momento de maior fragilidade. Talvez você entrou aqui e está como Asaf, como o pastor leu, louvado seja Deus, no início do culto, questionando, louvado seja Deus, e dizendo: nossa, louvado seja Deus, tem pessoas que não vão à igreja, tem pessoas que não adoram a Deus, tem pessoas, louvado seja Deus, que não servem ao Senhor, e parece que estão vivendo melhores do que eu. Tem pessoas, talvez você entrou aqui num momento de fragilidade, mas o que Deus está dizendo, louvado seja Deus, que mesmo, louvado seja Deus, nos nossos momentos de fragilidade, nos nossos momentos que parece que vai ser o ponto final, louvado seja Deus, em nossos lábios ainda tem que ter uma palavra de esperança.
de chegar na casa de alguém, louvado seja Deus, sabendo que era, louvado seja Deus, os últimos momentos daquelas pessoas, de ver muitas vezes aquela pessoa, sabendo que talvez eu não haveria mais, louvado seja Deus, viva, que eu sabia que talvez a próxima vez que eu vesse, eu estaria ali, louvado seja Deus, talvez ministrando no culto fúnebre daquela pessoa, louvado seja Deus, e a gente chega ali com o coração apertado, porque vai perder alguém que a gente gosta, alguém que a gente estima, ou alguém, louvado seja Deus, porque a gente não fica contente com a morte de ninguém, e assim eu acredito que estava o coração do rei, quando ele chega diante do profeta, louvado seja Deus, ele vai ali, mas mesmo assim, louvado seja Deus, o profeta tinha uma palavra para aquele rei. Quantas vezes, louvado seja Deus, talvez você está a ponto de pôr pontos finais em certas situações na sua vida, mas hoje eu vim aqui profetizar que você vai sair daqui com uma mensagem de esperança, com uma palavra profética para a sua vida e para a vida de outros que estão ao seu redor. Aleluia. O texto sagrado vai dizer que Eliseu, louvado seja Deus, quando está ali naquele leito, louvado seja Deus, ele vai dar algumas ordens para o rei, e essas ordens que Deus ele quer dar para mim e para você nessa noite. A primeira ordem, louvado seja Deus, que ele vai dar para o rei é: pega o arco. Na linguagem que eu estou fazendo uso aqui, louvado seja Deus, na King James, louvado seja Deus, ele vai dizer assim: vai buscar o arco e as flechas. O arco, louvado seja Deus, ele simboliza para mim e para você um armamento de guerra. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, louvado seja Deus, por sua vez, ele nunca, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, armar você, mas ele vai colocar as armas, louvado seja Deus, à sua disposição para que você pegue. Louvado seja Deus, quando você lê, por exemplo, Efésios 6, que vai falar da armadura, louvado seja Deus, ele vai dizer, ele não vai dizer a Deus, vai te revestir, não, ele está dizendo, revestimos das armaduras do Senhor. Quando ele vai falar da cruz, louvado seja Deus, ele vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Deus não vai te obrigar a fazer nada, mas ele está te dando uma ordem, você obedece se você quiser. Vai buscar o arco, vai buscar a flecha. Louvado seja Deus, nós em todo tempo nós somos guerreiros, como o nosso pastor também acabou de falar. Todo dia nós temos uma batalha, todo dia nós temos um leão, 2, 3 para matar. Louvado seja Deus, você está diante de uma batalha, mas guerreiro que é guerreiro não entra em batalha desarmado. Guerreira que é guerreira não entra, louvado seja Deus, em batalha desarmado. Hoje Deus está dizendo: se arme para a guerra, se arme para a batalha, se arme, louvado seja Deus, se coloque, pega o arco, pega a flecha, porque Deus, ele tem vitória para a tua vida, mas você precisa estar armado, espiritualmente falando. Ninguém, louvado seja Deus, vai entrar numa batalha, louvado seja Deus, desarmado. Louvado seja Deus, mesmo na sua fragilidade, Eliseu dá uma palavra para o rei, dizendo: vai lá pegar o arco, vai lá pegar a flecha. O que é o arco e a flecha para nós? São as nossas armas espirituais, é a oração, é a leitura da palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, o jejum, é a oração, é a persistência em estar na casa de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não nos armamos, muitas vezes nós não pegamos o arco, muitas vezes o nosso arco, louvado seja Deus, ele fica pendurado numa parede, as flechas ficam jogadas ali. Louvado seja Deus, sem que nós possamos, sem que nós usamos ele. Eu imagino que o rei, provavelmente, louvado seja Deus, ele também tinha o seu arco, ele tinha a sua flecha, porém, louvado seja Deus, ele também já estava ali, porque ele tinha os seus soldados, ele tinha os seus generais. Louvado seja Deus, ele tinha. Muitas vezes nós também ficamos acomodados, esperando a oração dos outros, esperando a palavra dos outros, esperando uma direção vindo dos outros, mas Deus está dizendo, louvado seja Deus, que cada um de nós temos um arco, nós temos uma flecha, louvado seja Deus, e nós precisamos pegar o arco e a flecha. Nós precisamos, louvado seja Deus, começar a nos preparar, porque Deus, ele tem vitória, mas ele não vai dar vitória para quem está acomodado, ele não vai dar vitória para quem está sentado, ele não vai dar vitória, louvado seja Deus, para quem, louvado seja Deus, está, louvado seja Deus, na zona de conforto, mas ele vai dar vitória para quem tem
tem arco na mão. E eu creio que eu estou pregando numa igreja e para um povo que tem arco na mão. Só quem tem arco na mão, levanta a mão para adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o rei buscou o arco. O rei, louvado seja Deus, pede o arco. E louvado seja Deus, em seguida, aí o versículo 16 vai dizer para nós. E em seguida Eliseu disse ao rei: empunha o arco e retesa o arco. Eu fui pesquisar o que significa essa palavra retesa. A palavra retesa significa, louvado seja Deus, preparado para o disparo. Tem muita gente que até pega o arco. Tem muita gente, louvado seja Deus, que até empunha o arco, vai buscar o arco. Mas depois que tem o arco, louvado seja Deus, louvado seja Deus, deixa o arco guardado. Deixa o arco, louvado seja Deus, não deixa ele de qualquer maneira, não. O arco, eles têm que estar preparado para o disparo. O arco, louvado seja Deus, ele tem que estar preparado, louvado seja Deus, para ser usado. Muitas vezes, louvado seja Deus, a gente busca Deus, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente, louvado seja Deus, muitas vezes ficamos ali, louvado seja Deus, até mesmo aprendemos no jejum, mas muitas vezes não ficamos preparados para usar aquilo que nós recebemos através dessas coisas. Muitas vezes, louvado seja Deus, a gente fica, louvado seja Deus, com um arco, louvado seja Deus, desarmado. Mas nos dias em que nós estamos vivendo numa batalha constante. A Bíblia nos ensina que nós devemos vigiar, que nós devemos orar. A Bíblia nos diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando quem ele possa atacar. E Deus está falando: deixe o teu arco preparado para disparar. Deixe o teu arco preparado para disparar. Fique em vigilância. Fica, louvado seja Deus, atento. Porque você não sabe, louvado seja Deus, quando vem o inimigo. Mas uma coisa eu quero te dizer: ele está preparando o bote. Ele está preparando, louvado seja Deus, para te atacar. Mas quem tiver com o arco pronto para disparar, vai sair vitorioso nessa batalha. Tem alguém para crer? Tem alguém para crer? Só para quem está com o arco preparado, louvado seja Deus, vai sair vitorioso. O rei, louvado seja Deus, ele poderia, o Eliseu melhor poderia dizer para o rei: traz o arco. Coloca ele de qualquer jeito. Não, ele diz: impõe um arco. Prepara ele para o disparo. Coloca a flecha no arco. Irmão, Deus está despertando a igreja. Louvado seja Deus, para que nós possamos, louvado seja Deus, estar preparados para ser usados por Deus. A Bíblia nos diz que eu e você, nós somos como flechas tiradas do alforge. Louvado seja Deus, do flecheiro, do arqueiro. Louvado seja Deus. Eu vim aqui nessa noite com essa palavra que está ardendo no meu coração aos quartos de dia, para dizer para você: empunhe um arco, prepara ele para o disparo. Louvado seja Deus, eu queria muito vir aqui e pregar para você nessa noite e dizer: não vai ter luta. Não vai ter, louvado seja Deus, batalha mais na sua vida. Não, você vai ter, louvado seja Deus, luta. Você vai ter batalha. Mas se você tiver com o arco, louvado seja Deus, preparado para o disparo, louvado seja Deus, a vitória é certa. A vitória é certa, a vitória é certa. Eu vim pregar para você e dizer: a vitória é certa. Prepara o arco. Deixa ele pronto para o disparo. A terceira ordem de Eliseu para o rei foi: abra a janela. Abrir a janela, louvado seja Deus, ela fala de ampliar a visão. Abrir a janela, louvado seja Deus, fala de você, louvado seja Deus, ampliar a sua visão. O problema de muitas pessoas é que nós, muitas vezes, louvado seja Deus, vivemos de janela fechada. A Bíblia diz que a janela do corpo, louvado seja Deus, é os olhos. Que a Bíblia vai dizer para nós, louvado seja Deus, que muitas vezes nós estamos com os olhos fechados. E eu não estou falando desses olhos com qual eu te enxergo, mas são os olhos espirituais. Porque se nós olharmos somente com os olhos carnais, nós só vamos ver, louvado seja Deus, as coisas carnais. Mas o que Deus está falando para mim e para você, para nós abrirmos as janelas espirituais, para de olhar somente, louvado seja Deus, com os olhos carnais, e começa a olhar, louvado seja Deus, com os olhos espirituais. Com os olhos carnais você vai ver limitação. Com os olhos carnais você vai ver, louvado seja Deus, situações adversas que você não pode vencer. Lembra, louvado seja Deus, daqueles homens, dos espias que
Nós éramos, louvado seja Deus, como gafanhotos perto dos gigantes que habitam na terra. Nós éramos, louvado seja Deus, muitas vezes você se sente, louvado seja Deus, alguém, louvado seja Deus, com os olhos espirituais, com os olhos carnais, você se sente diminuído, você se sente diminuída, mas quando você fecha os olhos, louvado seja Deus, o Senhor vai revelar para você quem você é em Deus. Irmão, quando eu começo a olhar, louvado seja Deus, para Eliseu dizendo, abre a janela, é o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, aplicando na nossa vida. Abre a janela para você ver o que Deus tem reservado para você, o que Deus tem reservado para a tua família, o que Deus tem reservado para o teu ministério. Quando com os olhos fechados nós não conseguimos ver nada, não. Eu só sirvo para ficar sentadinho no banco, eu só sirvo para ficar, louvado seja Deus, muitas vezes aqui, louvado seja Deus, quietinho. Não, Deus está dizendo para alguém nessa noite, nesse culto, louvado seja Deus, abre as janelas espirituais. Deus tem ministério para a tua vida. Deus, louvado seja Deus, Ele quer te usar, quer te fazer ganhador de almas, quer te fazer ganhadora de almas. Quando nós olhamos pelos olhos carnais, nós vemos somente, louvado seja Deus, a nossa família, que ela vai de mal a pior. Mas quando nós abrimos as janelas espirituais, nós começamos a contemplar, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, os milagres que Deus vai fazer. Eu me lembro de uma irmã que congregava conosco, e um dia ela chegou para mim e ela falou: pastor, eu não aguento mais o meu filho. Pastor, eu não aguento mais aquele menino, só me dá trabalho. Aquele menino, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que foi que a situação, que ele está de um jeito que não tem mais jeito, pastor. Aí ela usou a expressão, ela disse: ou é caixão ou é cadeia. E eu falei para ela: irmã, para de profetizar mal na vida do teu filho. Eu falei para ela: feche os olhos e me diga como você gostaria que seu filho fosse. E ela falou: pastor, eu queria ver meu filho nos jovens, eu queria ver meu filho um pregador do evangelho. Pastor, eu queria ver o meu filho igual, eu tinha um irmãozinho na nossa igreja, chamava Renan, e ele falou: eu queria ver ele, meu filho, igual o Renan, que canta maravilhosamente bem. E eu falei: olha que bênção, mano. Continua imaginando, vai, continua falando como a senhora quer que seu filho seja. E ela foi falando, eu queria ver ele estar na igreja de terno e gravata, eu queria ver ele adorando a Deus. Eu falei: isso, irmão. Agora você tem que sair daqui hoje, louvado seja Deus, dessa conversa, profetizando. Você já viu como você quer o seu filho, você já relatou para Deus, você já deu detalhes para Deus. Agora acredita, começa a profetizar. E a minha irmã tinha uma vizinha que tinha um filho na mesma situação, e ela chegou em casa. No outro dia a vizinha foi lá tomar café, e a vizinha começou a falar para ela: nossos filhos não tem jeito, nossos filhos não tem mais situação para os nossos filhos. E aquela mulher falou assim: para o seu talvez não tenha, mas para o meu tem. O meu filho é uma bênção, o meu filho, ele é uma bênção de Deus, o meu filho, ele vai ser um pregador da palavra. O menino estava em casa, louvado seja Deus, e ele vinha vindo do corredor que vinha para a cozinha, e ele escutou a mãe dele falando aquilo. Ele voltou para trás e saiu. Passou o dia inteiro fora de casa. Quando ele voltou de tarde, ele voltou com a cara tudo cheio de tinta. Aí, louvado seja Deus, a mãe falou: menino, onde você estava? O que você estava fazendo? Não, mãe, eu estava vindo ali no corredor e eu ouvi a senhora falando que eu sou uma bênção. E algo falou no meu coração que eu preciso mudar, que eu preciso ser diferente. Aquela irmã, louvado seja Deus, toda vez que ela saía, louvado seja Deus, para ir para o culto, ela gritava: filho, a chave vai ficar em tal lugar, se você sair, deixa debaixo do tapete. Naquele dia ela gritou: filho, estou indo para a igreja, se você sair, deixa a chave debaixo do tapete. O menino gritou lá de dentro: mãe, espera, eu vou com a senhora. Quando o menino saiu, louvado seja Deus, ele saiu com um terno, louvado seja Deus, ali, que o terno ficava na manga, louvado seja Deus, no meio do braço, porque era um terno que ele tinha usado no casamento, não lembro de quem, louvado seja Deus, mas ele saiu de lá, louvado seja Deus, já de terno e gravata para ir para a igreja, e até
espirituais, com os olhos carnais, é melhor dizendo. Para de olhar, louvado seja Deus, abre a janela nessa noite. Deixa Deus, louvado seja Deus, hoje mostrar para você o que Ele tem. Eliseu fala para o rei: abre a janela. E o rei abriu a janela. Nós precisamos, louvado seja Deus, nos dias de hoje, abrir a janela. Aleluia. Nós precisamos estar de janelas abertas para ampliar a nossa visão. O que Deus está dizendo, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é que Deus tem mais. Que Deus Ele tem mais para você. Só você não está enxergando porque você ainda está de janela fechada. Mas hoje eu vim aqui profetizar que Deus está te dando força. Que Deus está, louvado seja Deus, te dizendo: louvado seja Deus, quando você abrir a janela, você vai ver que não é um ponto final, mas é uma vírgula. Louvado seja Deus. Quando você abrir a janela, você não vai ver que não é o fim, mas é, louvado seja Deus, um novo começo, um novo capítulo da tua história. Deus está dizendo nesta noite: não é para você, louvado seja Deus, botar no ponto final, na onde eu não coloquei. Aleluia. Se você observar o andamento do culto, cada hino que foi cantado, cada, louvado seja Deus, palavra que foi dada nessa noite, Deus está falando ao teu coração que Ele tem uma mudança de história, que Ele tem uma mudança, louvado seja Deus, de um momento para você, que Deus Ele quer fazer, mas muitas vezes você não quer abrir a janela. Tem pessoas, louvado seja Deus, que tem medo de abrir a janela, porque tem medo que vai incomodar, mas quando você abre a janela direcionado pelo Senhor, você só vai conseguir enxergar o quanto Deus tem mais para você. É Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, louvado seja Deus, Ele é um Deus que Ele não faz somente o que você pede, mas Ele faz até mesmo o que você pensa. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem bênçãos que nós até imaginamos, que nós pensamos, mas nós não verbalizamos para Deus, porque nós dizemos assim: não, isso aí é muita bênção para pouco servo. Mas a Bíblia diz que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Glórias a Deus. Do que você pede e do que você pensa. Tem pessoas que diminuem o poder de Deus. Tem pessoas que diminuem. Uma certa feita eu estava pregando numa igreja na cidade de Lençóis Paulista. E Deus, louvado seja Deus, colocou no meu coração uma palavra e eu comecei a pregar ali. E eu virei para a missionária que estava lá. E Deus me usou ali para falar com ela. E eu disse para ela: missionária, a gente muitas vezes, como pastor de igreja, quando a gente começa, a gente imagina a catedral, pastor Reinaldo. A gente começa ali, louvado seja Deus, imaginar uma mega igreja. A gente começa, louvado seja Deus, um mega templo, uma catedral. E depois o tempo vai passando e a gente vai diminuindo o pensamento. Uma hora a gente diminui o tamanho da igreja, outra hora a gente diminui, louvado seja Deus, tira a galeria. Daqui a pouco a gente, louvado seja Deus, muitas vezes a gente sonha com as portas e as janelas de blindex, aí a gente já coloca uns vidros mais retrô, a gente vai diminuindo. Eu fui falando isso para a pastora, louvado seja Deus, para a missionária que era dirigente da igreja, e eu fui falando para ela, senhora, muitas vezes vai diminuindo, mas o que Deus prometeu para a senhora, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus, não tira nenhuma vírgula, não tira, louvado seja Deus, nenhum ponto, louvado seja Deus, porque Deus, Ele vai dar aqui. Nós muitas vezes começamos assim, nós começamos, louvado seja Deus, a sonhar com algo, louvado seja Deus, gigante, nós começamos a desenhar para Deus coisas maravilhosíssimas, e daqui a pouco a gente começa a diminuir. Ai Deus, se o Senhor fizer só uma parte disso aí, se o Senhor fizer só um pedacinho disso, tá bom? Não, irmãos, hoje Deus está dizendo para você nessa noite, louvado seja Deus, que é para você colocar com detalhes, com riqueza de detalhes. Abre a janela e começa a contemplar, porque o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo ontem, Ele é hoje e eternamente, Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Eu disse para aquela missionária: não tira nenhuma vírgula do projeto, não tira nem, louvado seja Deus, um pedacinho, louvado seja Deus, do projeto, porque Deus vai lhe dar o projeto. Quando acabou o culto, ela me chamou lá no gabinete pastoral e ela arrancou uma planta da igreja. E
Ela falou: esse aqui é o projeto, pastor. E foi do jeito que eu falei, tinha galeria, tinha isso, tinha um monte de coisa. Louvado seja Deus, ela falou: mas não tem recurso. Eu falei: mas se a senhora planejou, colocou no papel, eu não sei o que você colocou na carta para Deus, eu não sei qual é o projeto que você colocou diante de Deus, mas louvado seja Deus, se você colocou coisa grande, Deus é poderoso para fazer coisa grande. É que se você continuar olhando, louvado seja Deus, ficar na janela fechada, quando você quer que o ar entre, que o sol entre, louvado seja Deus, na sua casa, o que você faz? Você abre a janela, abre a cortina. Louvado seja Deus, é o que Deus está dizendo para você nessa noite: abre a janela, porque Deus tem coisas gloriosas para fazer na tua vida. Se você for lá em Lençóis Paulista hoje, louvado seja Deus, procurar lá a pastora Marli, você vai ver a igreja dela, que ela pastoreia lá, a sede da igreja dela. Porque ela não tirou nenhuma vírgula, ela acreditou, não é porque fui eu que falei, mas ela tomou posse em nome de Jesus. E hoje então eu quero dizer para você: não acredite porque é o pastor Cristiano que está falando, mas tome posse dessa palavra. Abre a janela nessa noite, abre a janela, louvado seja Deus, para você contemplar as coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida. Abre a janela. Aleluia. Louvado seja Deus, a terceira, quarta ordem. Louvado seja Deus, que Eliseu vai dar, louvado seja Deus, para o rei é: atira a flecha. O arco, louvado seja Deus, e a flecha, louvado seja Deus, eles foram feitos. Louvado seja Deus, o arco é o instrumento que vai levar a flecha, que vai impulsionar a flecha. Mas se você, louvado seja Deus, não colocar a flecha no arco, se você não atirar a flecha, louvado seja Deus, nada vai acontecer. Porque muitas pessoas, louvado seja Deus, elas não vencem. Porque muitas pessoas, elas não, louvado seja Deus, não permanecem. É porque muitas vezes até pega o arco. Muitas vezes, louvado seja Deus, até impunha o arco. Muitas vezes, louvado seja Deus, até abre a janela. Mas muitas vezes, louvado seja Deus, fica com a flecha parada. Ei, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está dizendo, louvado seja Deus, que você precisa atirar a flecha. Que você precisa, louvado seja Deus, por irmão, usar o arco que Deus te deu. Você precisa usar o arco que Deus te deu. Muitas vezes você diz assim: mas eu não sei, louvado seja Deus, qual é o arco que Deus me deu. Louvado seja Deus, eu não sei, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha muitas vezes de vir na frente para cantar. Eu tenho vergonha muitas vezes, louvado seja Deus, de falar alguma coisa e falar errado. Louvado seja Deus, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: usa o arco que Deus te deu e começa a tirar as flechas que estão na tua alçada. Aleluia. Eu me lembro que eu li num livro de um pastor, louvado seja Deus, que ele estava para fazer um evento na igreja dele. E ele, louvado seja Deus, precisava de alguém que fizesse enfeite de flores. E ele, louvado seja Deus, preocupado. E ele chega no culto de domingo e ele fala assim: nossa, está tudo certo para o evento, está tudo uma bênção, está tudo, louvado seja Deus, maravilhoso. Mas nós ainda não conseguimos ninguém para fazer o enfeite das flores. Quando acabou o culto, uma mulher procurou ele e falou: pastor, eu queria ajudar. Eu não prego, eu não tenho voz para cantar, eu não tenho nenhum dom, vamos dizer assim, mas eu posso ajudar a fazer o enfeite das flores. Ela abre um tablet e ela começa a mostrar: olha, pastor, eu sou uma das campeões da parada das flores que tem lá nos Estados Unidos.
A igreja dele era lá na América. E ela fala assim: olha, eu sou uma das campeões. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada disso. Em outras palavras, ela está dizendo: mas a minha flecha, louvado seja Deus, eu posso tirar ela, fazendo um enfeite, louvado seja Deus, para o evento da igreja. Eu não sei qual é a flecha que você vai atirar. Talvez a tua flecha seja a tua oferta, seja o teu dízimo. Talvez a tua oferta, louvado seja Deus, seja você, a tua flecha seja você vir limpar a igreja. Talvez a tua flecha, como o pastor disse, seja você fazer parte do ministério de missões. Talvez seja fazer parte do grupo das mulheres virtuosas, da rede de homens, louvado seja Deus, valentes. Eu não sei qual é a flecha que você, louvado seja Deus, tem em suas mãos, mas Deus está dizendo: coloca ela no arco e atira, porque Deus tem vitória para você. Você precisa ter disponibilidade de atirar a flecha. Eu não sei qual é a flecha. Se você não sabe, pergunta para o pastor: pastor, em que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Pergunta, ou vai para o joelho e pergunta para Deus: Deus, qual é a flecha? Qual é a flecha que eu posso atirar? Qual é a flecha que eu posso fazer? Qual é aquilo que eu posso fazer? Mas uma coisa é certa: não deixe de ouvir a voz de Deus que está falando para você: atira a flecha. Aleluia. Eu estou aqui nessa noite com uma palavra de Deus para a tua vida: atira a flecha. O texto sagrado vai dizer para nós que a ordem, a quinta ordem que Eliseu vai dar ao rei é: em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele a tomou. Então ordenou ao rei: agora bate nelas no chão. E ele arremessou no chão e a golpeou por 3 vezes. Em seguida cessou. Quando eu começo a observar que ele estava dizendo: pega essa flecha, bate ela no chão. Sabe o que acontece conosco, irmãos? A gente para de bater a flecha muito cedo. A gente para de orar muito cedo, a gente para de clamar muito cedo, a gente para de trabalhar para Jesus muito cedo, a gente, louvado seja Deus, para, louvado seja Deus, de fazer as coisas para Deus muito cedo. Muitas pessoas, louvado seja Deus, a primeira coisa que faz, pela misericórdia de Deus, eu pastorei a igreja há 26 anos. Mas quando as pessoas, eu acredito que aqui não tem, né? Pastor Reinaldo, acho que nunca passou por isso. Daquela pessoa que chega, louvado seja Deus, quando ela tem um problema, a primeira coisa que ela fala: está aqui a credencial, pastor. Está aqui, pastor, eu não vou mais participar do grupo, eu não vou mais ficar na igreja, eu vou para o mundo, Paulo não tem essas coisas. Fala para o lado do Nordeste, lá por onde eu passei. Mas eu quero dizer para você nessa noite, louvado seja Deus, que você não pode cessar de bater a flecha. Se Deus está falando para você: usa a flecha, tira a flecha, bate a flecha, louvado seja Deus, continue, porque a Bíblia vai dizer que o rei, louvado seja Deus, ele bateu por apenas 3 vezes. E Eliseu vai dizer para ele: por que você fez só por 3 vezes? Por que você bateu a flecha só por 3 vezes? Por que você não bateu mais? Por que você não insistiu mais? Por que você não continuou? Muitas vezes tem pessoas aqui que Deus está falando nesse culto, louvado seja Deus, está dizendo para você: por que você não continua? Por que você está desistindo? Por que você está deixando o seu talento de lado? Por que você está querendo parar? Por que você está querendo deixar de lado? Deus está dizendo para alguém aqui: bate mais a flecha, bate mais a flecha, bate mais a flecha. Eliseu vai dizer, louvado seja Deus, para o rei, louvado seja Deus, vai dizer: olha, era para você bater pelo menos 5 ou 6 vezes, porque você bateu só 3 vezes, só por 3 vezes você vai vencer os seus inimigos. Mas hoje Deus está dizendo: bate a flecha, bate a flecha, bate a flecha, bate a flecha. Glória a Deus. Por que você está desistindo tão cedo? Por que você está entregando os pontos tão cedo? Deus está dizendo para você: bate a flecha. Lembra que eu disse no início da mensagem que Deus, Ele nunca vai te obrigar a fazer nada, mas quando, louvado seja Deus, você decide fazer, louvado seja Deus, faça com intensidade. Aleluia. Faça com disponibilidade. Eu conheci um irmão
E esse irmão, louvado seja Deus, era um homem muito próspero. Ele tinha caminhões. E quando eu conheci ele estava trabalhando dentro de uma empresa como funcionário, com 3 caminhões top de linha guardados na garagem, enferrujando. Eu fui lá orar pelos caminhões dele lá, os caminhões estavam enferrujando, Lucas. E aí ele me contou uma história. Ele disse assim: sabe, eu congregava numa igreja e a potência da igreja quebrou. O pastor me procurou e falou se eu não podia emprestar o cartão de crédito para mim comprar, para ajudar, para poder comprar a potência, para pagar parte da potência. E eu, de boa vontade, fui lá e emprestei o cartão de crédito. Ele pagou a primeira, ele pagou a segunda, ele pagou a terceira. Quando foi na 4ª parcela, ele chegou para mim e falou assim: ó, você não precisa dar mais dar seu dízimo, o dinheiro que você vai dar o dízimo, você paga a parcela. E aquele irmão falou, ficou chateado. Ele disse: pastor, se ele tivesse pegado o dinheiro, pegasse o dinheiro da minha mão e depois me devolvesse, talvez não teria me chateado tanto. Mas porém, se algum mês eu resolvesse não dar o dízimo, ele não ia pagar a parcela. E ele falou: e por isso eu não dou mais dízimo na igreja. Eu falei: tudo bem, oferta, dízimo é algo voluntário, você faz se você quiser, mas se você quer ser abençoado, você tem que dar. Amém ou não amém? Amém. Ele falou, eu falei para ele. Aí ele falou: eu posso ir na sua igreja, mas eu não posso dar o dízimo, eu não preciso dar o dízimo. Eu falei: não. Falei: só que você vai lá na igreja, e eu lá todo culto, eu tiro de 3 a 5 minutos para falar de oferta na igreja. Mas não se sinta obrigado, só se você sentir no seu coração. E passou o tempo. Nessa igreja nós ganhamos um terreno para a construção da igreja lá na cidade de Botucatu. E eu estava, na época, eu estava pagando um som. E eu fiz uma campanha lá de envelope para nós quitarmos o som, para começarmos a construção sem dívida. E aquele irmão pegou um envelope do voto. Passado, louvado seja Deus, alguns dias, nós trabalhávamos na mesma empresa, e ele saiu lá me procurando lá, e alguém falou assim: ó, o Carlinho quer falar com você, o Carlinho quer falar com você. Ó, o Carlinho está te procurando. Aí quando eu encontrei ele veio todo feliz e falou: pastor, eu preciso contar uma bênção, eu preciso contar algo para o senhor. Olha, aconteceu um milagre na minha vida. Eu falei: qual foi o milagre, irmão? Ele falou: pastor, sabe lá, os caminhões e tal? Eu falei: sei. Aí o chefe aqui da empresa, ele me chamou, e eu fiz um voto. Eu peguei o envelope do voto, eu fiz um voto. Falei para Deus que se Deus colocasse pelo menos um caminhão meu para trabalhar, eu ia voltar a ser dizimista. Aí eu falei para ele: que bênção. E aí, o chefe aqui chamou eu para fazer um trabalho aqui com o meu caminhão aqui dentro da empresa. Eu falei: o senhor só fez uma coisa errada. Ele falou: o quê? Eu falei: o senhor deveria ter pedido para Deus para colocar os 3. Quando o senhor pediu um só, Deus só colocou um. Se você for lá hoje, ele tem 17 caminhões fazendo um transporte para essa empresa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que bater a flecha com mais força. Ele parou de bater a flecha, Deus parou de abençoar. Ele parou, louvado seja Deus, de ser fiel, Deus parou de abençoar. Nós muitas vezes paramos de bater a flecha porque nós olhamos, louvado seja Deus, para os homens, nós olhamos para as pessoas, mas hoje Deus está chamando pessoas que têm disponibilidade, louvado seja Deus, para bater a flecha quantas vezes for necessário. Tem pessoas que dizem: ah, faz muitos anos, faz muito tempo, faz muitos anos. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Continua batendo a flecha, porque você pode parar agora. Louvado seja Deus, e a tua bênção estava ali, a centímetros de distância de você. Deus está dizendo: continua batendo a flecha, continua orando, continua clamando, continua buscando, continua fazendo campanha, continua ofertando, continua, louvado seja Deus, buscando. Louvado seja Deus, o rei parou de bater a flecha. Ele se determinou: você só vai vencer por 3 vezes. É para você ter batido 4 ou 5 ou 6 vezes, diz o texto. Eu não sei quantas
Quantas vezes você já bateu a flecha, mas Deus está dizendo, continua. Aleluia. Não para. A tua vitória, louvado seja Deus, ela está próxima. Continua. Você tem arco, você tem flecha. Porque se você não tivesse arco, se você não tivesse flecha, louvado seja Deus, se você não tivesse a presença de Deus em sua vida, você não estaria nesse culto. Mas como você está aqui nessa noite, é porque você tem arco, é porque você tem flecha. Então Deus está dizendo para você, continua batendo a flecha, continua tirando a flecha, continua tirando a flecha, porque eu tenho vitória para você. Louvado seja Deus, vai depender da tua disponibilidade. Diga, louvado seja Deus, de bater a flecha, quanto você vai ser abençoado. Vai depender da tua disponibilidade de quanto você vai orar. Louvado seja Deus, para que você venha ser abençoado. Vai depender da tua disponibilidade em jejuar. Louvado seja Deus, para você ser abençoado. Vai depender da tua disponibilidade em fazer algo para Deus, para você ser abençoado. Vai depender da tua disponibilidade de você estar presente na casa do Senhor, todas as oportunidades que você tiver, para você ser abençoado. Quanta gente poderia estar aqui hoje? Quanta gente, louvado seja Deus, que poderia estar no culto hoje, não estão, decidiram não bater mais a flecha. Aí depois liga pra gente: estou na luta, estou na dificuldade, a situação está complicada, pastor. Mas hoje Deus está dizendo para você continuar batendo a flecha, porque a sua disponibilidade de bater a flecha é que vai gerar vitória sobre a sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Pastor, coloca, usa no dia bem lá, por favor. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque hoje eu quero que você ore no seu lugar. Essa canção, louvado seja Deus, é uma oração. Louvado seja Deus, você vai ouvir ela e vai dizer para o Senhor: Senhor, me usa, faz de mim um arqueiro, faz de mim uma arqueira. Você vai dizer para o Senhor nessa noite: usa-me, Senhor. Eu não sei o que é que você vai fazer, eu não sei qual é a flecha que você vai usar, mas eu quero dizer para você nessa noite: peça para Deus, me usa. Se você não sabe o que fazer, louvado seja Deus, Deus está dizendo para você nessa noite. Louvado seja Deus, Deus vai te dar direção. Peça orientação do pastor da igreja. Peça para que ele tenha uma direção para onde você possa se encaixar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: bate a flecha. Bate a flecha. Muitas vezes Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Deus, louvado seja Deus, Ele tem tanta coisa para realizar através da tua história. E você está aí, louvado seja Deus, com um arco enferrujado. E você está aí muitas vezes, louvado seja Deus, com as flechas paradas. Mas Deus está dizendo nessa noite: Deus está sondando o teu coração nessa noite. Deus está, louvado seja Deus, está dizendo para você nessa noite. Deus, louvado seja Deus, eu tenho certeza que depois dessa palavra, tem pessoas, louvado seja Deus, que vão sair daqui, louvado seja Deus, muitas vezes empunhando o arco, abrindo janela, louvado seja Deus, atirando, batendo flechas, louvado seja Deus, se colocando à disposição do Senhor. Faça, louvado seja Deus, como diz a canção nessa noite, comece a dizer: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Peça para o Senhor te usar. Senhor, usa-me como tu queres, aonde tu queres, da maneira que tu queres. Peça para Deus, louvado seja Deus, fazer de você um farol, para Deus te fazer ponte, para Deus te fazer, louvado seja Deus, um abrigo para as pessoas. Deus está contando com você, Deus está contando com a sua vida, Deus está contando com a sua, louvado seja Deus, com o seu atirar de flecha, com o seu bater de flecha. E Deus, como disse o pastor nessa noite, o altar não fica devendo nada para ninguém. Ore ao Senhor para Ele te usar. Ore para o Senhor para Ele te usar. Vai clamando, vai pedindo para o Senhor: usa-me. Talvez essa não é uma palavra, louvado seja Deus, para você talvez dar glória a Deus, mas é uma palavra de reflexão. É uma palavra, louvado seja Deus, onde
tirar flechas. Eu quero ser, Senhor, usado na tua presença. Vai dizer para Deus nessa noite: eu quero, Senhor, bater mais flechas, porque eu quero ser mais abençoado. Talvez você tenha parado, talvez você tenha dom, talvez você tenha talentos aí, louvado seja Deus, guardados, escondidos. Talvez você nessa noite, louvado seja Deus, você tem dons, você tem talentos que estão escondidos aí, mas hoje Deus está te comissionando, está dizendo, louvado seja Deus, que Ele quer te usar como abrigo, como flecha, louvado seja Deus, como ponte, louvado seja Deus, Ele quer te usar. Vai dizendo para Deus: me usa, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai olhando para Deus nessa noite. Vai dizendo para Ele: me usa, Senhor. Eu quero, Senhor, ser flecha nas tuas mãos. Eu quero tirar flechas nessa noite. Oh, se você crê nisso, aplauda glorificando a Jesus. Aplauda glorificando a Jesus. Aplauda glorificando a Jesus. Aleluia.